Então vamos prosseguir nosso conteúdo, nossa aula 9. Vamos discutir hoje os itens 3 e 4 do plano de curso, que fala sobre a lei de Gauss, que nós começamos a falar na aula anterior, e também sobre o potencial elétrico. Bom, então nós começamos a falar sobre a lei de Gauss e hoje nós vamos retomar esse assunto e fazer algumas aplicações de como utilizar essa lei para resolver problemas, aplicações semelhantes à lista de exercícios. Depois eu vou falar sobre a energia potencial e o potencial elétrico, que é, se eu não me engano, o capítulo 24 do livro, tá? E depois vou fazer alguns exemplos de cálculo do potencial, semelhante também à questão 7, lá da nossa lista de exercícios. Então, com essa aula aí dá para resolver duas questões já, creio eu. Então, primeiro sobre a lei de Gauss, lembrando do que nós discutimos na aula anterior, essa lei ela afirma que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície gaussiana, ou seja, uma superfície fechada, ela é igual à soma de todas as cargas que são envolvidas por essa superfície, dividido pela constante eletrostática, lá o ε0. E aí ela pode ser escrita desse outro jeito, como está aqui no livro, equação 23,7, se a gente lembrar da definição de fluxo do campo. Aqui do lado tem uma ilustração. Imagina que essa linha azul representa uma superfície gaussiana, ou seja, uma superfície fechada, imaginária. Quando eu digo imaginária, eu quero dizer que ela é matemática, não é uma caixa física. Bom dia. Certo? Então, se a gente aplicar a lei de Gauss aqui nessa superfície azul, a carga envolvida seria a soma dessas cargas Q1 e Q2 que estão lá dentro. Bom dia. Certo? Essa soma aqui das cargas Q1 e Q2 é que vai ser a tal da carga envolvida. A carga Q3 não está envolvida pela superfície gaussiana, então ela não entra aqui como carga envolvida nessa lei de Gauss, certo? Vamos ver aqui um exemplo de aplicação. Essas três manchas aí, escuras e essa mais clara no fundo, representam quatro superfícies, certo? Então nós poderíamos chamar essa daqui de S1, como está feito aqui no livro, essa daqui de baixo S2, essa daqui é S3 e essa maior aqui é a S4. Então nós podemos aplicar a lei de Gauss para essas quatro superfícies e aí a gente vai entender do que a gente está falando. Tá? Então vamos primeiro de tudo supor que essa carga positiva que está bem aqui, vamos supor que ela é uma certa carga Q1 e ela vale, por exemplo, mais 3 coulombs. E vamos supor que essa carga negativa que está aparecendo aí seja uma carga Q2 que vale menos 5 coulombs, certo? Vamos supor isso. Então vamos aplicar a lei de Gauss para cada uma dessas superfícies fechadas. Nós podemos aplicar essa lei para cada uma dessas superfícies, que vocês têm que usar um pouco a imaginação, porque na verdade a gente está vendo um desenho bidimensional, mas quando eu digo superfície, vocês têm que imaginar tipo um saco gigante fechado ou uma caixa gigante fechada, né? Só que é apenas a superfície, ela não tem grossura, ela é só uma entidade matemática, certo? Então nós podemos aplicar essa lei para a superfície S1. Como é que fica isso? Aplicando para a superfície S1, essa lei diz que o fluxo do campo elétrico é a carga envolvida por essa superfície S1 dividido por ε0. Tá? Então, essa carga, qual vai ser a carga envolvida pela superfície S1? Menos 2 coulombs.
Eu acho que eu entendi o teu raciocínio, mas aqui seria só pela superfície S1, que é essa aqui de cima. Ah, são duas superfícies. Essa daqui, ó, essa mais escura. Não sei se tá dando pra ver o que eu desenhei aí. Mas essa superfície aqui, ó, mais escura é a superfície S1. Aí qual seria a carga envolvida só por essa superfície S1? É 3 coulombs. Vai ser 3 coulombs, exatamente porque, né, quando eu falo carga envolvida, vai a carga que está dentro. E a única carga que tem dentro dessa S1 vai ser essa carga positiva que eu estou dizendo que ela vale 3 coulombs, né? Então essa carga envolvida nesse exemplo vai ser simplesmente Q1 sobre ε0, né? Que a gente poderia calcular numericamente, vai ser 3 coulombs dividido por aquela constante, né? E isso daqui vai dar alguma unidade do SI que a gente tem que ver depois qual é. E que no exercício vocês têm que colocar com a unidade do SI. Então tem que ver aqui qual é, carga dividido por ε0, tá? Vamos só ver qual é essa unidade, senão vai ficar vago, tá? Deixa eu só ver aqui. Então a unidade do ε0 é coulomb quadrado sobre newton vezes metro quadrado. Invertendo, fica newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. E multiplicando pela carga, vai multiplicar um coulomb. Então essa unidade de fluxo vai ser newton metro quadrado por coulomb. Bom dia. Então, prosseguindo, a gente pode aplicar também a lei de Gauss para a superfície S2. Vocês conseguem ver qual é a superfície S2? A superfície S2 é essa mais escura aqui de baixo. Como é que a gente aplica a carga, a lei de Gauss para essa superfície S2? A gente vai ter o fluxo aqui de campo elétrico, vai ser... Bom dia. Então, o fluxo de campo elétrico vai ser a carga envolvida. Bom dia. Vai ser a carga envolvida pela superfície dividido por ε0. E aí qual é a carga envolvida por essa superfície S2? Que está bem aqui. Quanto vale essa carga envolvida pela superfície S2? O que vocês acham? Hein? Menos 5 coulombs. Exatamente. Por que é menos 5 coulombs? Porque a carga envolvida é aquela que está dentro dessa superfície S2 aqui. E a única carga que tem dentro dessa superfície é essa carga menos 5 coulombs aqui. Então vai ser ela que vai entrar. Menos 5, como o coulomb já está no SI, eu deixo só o menos 5 aí. E o ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 12. Aí a gente efetua esse cálculo e bota na unidade de Newton vezes metro quadrado por coulomb, que é a unidade de fluxo de campo elétrico, certo? Se tiver algum problema com essa unidade, vocês me avisam e a gente corrige aqui, mas eu acho que é essa assim, tá? Ok. Então qual vai ser o fluxo agora na superfície S3? Na superfície S3 vai ser igual a carga envolvida pela superfície S3 dividido por ε0. E qual é a carga envolvida por essa superfície S3?
Quanto vale essa carga? Zero. O que vocês acham? Vocês conseguiram enxergar onde está a superfície S3? Aí. É essa bem aqui, ó. Estou circulando aqui de vermelho, mais ou menos. É zero, professor? É zero, por quê? Porque não tem nenhuma carga no interior da superfície. Então, a carga envolvida por essa superfície S3 vai ser zero. E para finalizar, zero, não precisa escrever a unidade, dá zero. E finalmente na superfície S4, vocês conseguem identificar qual é a superfície S4 aí? Qual vai ser a carga envolvida pela superfície S4 agora? Agora seria -2, né? Agora seria o -2, que eu acho que foi você que falou logo de cara, né? Uhum. Porque a superfície S4 é essa maior aí, que parece um ovo de Páscoa aí, que envolve tudo. Então, como ela envolve tudo, dentro dela a gente vai ter duas cargas, que vai ser essa carga Q1 aqui e essa carga Q2 aqui, que é a carga positiva e a negativa, tá? Então, o resultado é mais 3 da carga Q1. Vamos escrever assim devagar para ficar mais claro. Então, da carga Q1 vem o 3 coulombs, da carga Q2 vem o -5 e a gente divide. E aí vai dar esse -2 dividido por ε0. Aí vocês efetuam esse cálculo e botam a unidade que é Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Lá na prova é importante botar a unidade, fazer o cálculo até o final. Eu não vou fazer isso agora para não atrasar vocês aí, pegar a calculadora e tal. Enfim. Resumindo, pessoal, que lições a gente tira desse exemplo? Que, primeiro, o fluxo não depende do formato da superfície, tá? Então, se num problema hipotético, não estou dizendo que vai ser... Enfim, se vocês leram a lista, vocês sabem que lá está falando de uma caixa. Não importa o formato, mas lá naquele exemplo vai importar o formato, já vou dizer por quê. Mas o fluxo ao longo da superfície inteira não depende do formato da superfície, só depende das cargas que tem dentro. Então, apesar do campo ele ser complexo assim de entender, né, porque ele está distribuído em todo o espaço, em cada ponto do espaço ele vai ser um vetor. Então isso é uma coisa bastante cheia de informação para a gente entender. Apesar disso, o fluxo do campo elétrico vai ser extremamente simples de calcular, justamente devido à lei de Gauss, que é essa lei que nós estamos usando repetidas vezes aqui, que diz que o fluxo é a carga envolvida por ε0. Então isso só vai depender de qual é a superfície que a gente está escolhendo e qual é a carga que tem dentro. Por que deu zero aqui na superfície S3? Porque não tem carga dentro dela. Então todo o fluxo de campo que entra por um lado vai sair pelo outro, certo? Porque não tem uma fonte que seria a carga. Deu para entender isso aí mais ou menos, pessoal? Esses cálculos aí. Ficou alguma dúvida em relação a esses cálculos aí? Alguma questão? Ou não? Ok. Se tiver uma dúvida é só vocês me falarem. Então vamos ver um exemplo aqui. Exemplo ainda não. Uma consequência da lei de Gauss é que se uma carga em excesso é introduzida em um condutor, a carga se concentra na superfície do condutor. Então se a gente tiver um condutor assim, material condutor, e a gente fornece para ele aqui, sei lá, 10 coulombs positivos, esses 10 coulombs eles vão se distribuir aqui na superfície dele, nas bordas.
que como não tem como eu desenhar 3D, eu estou simulando aqui em 2D, ó. Esses 10 coulombs eles vão se espalhar uniformemente aqui pela superfície, certo? Então, por que isso acontece? Aí tem que usar a lei de Gauss. E uma justificativa do porquê isso acontece, eu não vou poder estar falando aqui para vocês porque vai tomar muito tempo, mas quem tiver curiosidade pode ver na aula desse mesmo assunto, que está lá nas minhas aulas lá no YouTube, de uma outra turma, certo? Não vou poder justificar aqui para vocês isso, mas basicamente a gente escolhe uma superfície gaussiana aqui dentro e a gente mostra que se o campo ele não fosse zero aqui dentro, isso levaria a uma contradição com a lei de Gauss. Então basicamente é isso. Quando a gente distribui carga num condutor, no material condutor, essa carga se espalha, né? Porque justamente o condutor ele permite que a carga se mova. É isso que caracteriza o que é um condutor. Se fosse um material isolante, onde a gente deixa a carga, ela fica, né? Que ela não consegue andar, entre aspas, porque andar significa movimento de carga, que significa corrente elétrica. Isso só é possível no condutor. E como consequência disso, na superfície externa de um condutor, que é a única parte onde vai ter carga elétrica, né, esse pedaço verde aqui desenhado na figura representa justamente um trechinho dessa superfície do condutor. Então, aplicando a lei de Gauss para um trechinho dessa superfície do condutor, nós somos levados e levadas aqui a essa fórmula, tá? Que diz que E é o campo na superfície do condutor, na superfície externa do condutor, e sigma é a densidade superficial de carga. Que nós já estudamos, né? O que é essa densidade superficial de carga? Só para lembrar vocês, ela é igual a carga dividido pela área, tá? E o ε0 vocês já viram, ele é a constante lá da eletrostática, né? E o ε0 é simplesmente a constante lá da eletrostática. 8,85 vezes 10 a menos 12 coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Ok? Então, na superfície de um condutor próximo da superfície, se a gente medir o campo próximo da superfície, ele vai ser constante e vai ter esse valor aqui, densidade de carga dividido por ε0. Tá? Como é que a gente Como é que a gente demonstra isso? A demonstração é feita usando a lei de Gauss. Tá? Muito bem. Vejamos alguns exemplos então de como aplicar essa lei de Gauss. Isso daqui é um exercício que eu passei aí numa turma anterior e já está gabaritado aqui. É Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Então acertei a unidade. Bom, vamos ver aí. Considere uma superfície gaussiana S. Veja que não precisa nem ter a figura, porque se eu estou dizendo que a superfície é gaussiana, então já está tudo dentro do que a gente precisa. Considere uma superfície gaussiana S, mas a gente pode desenhar para facilitar aqui, que possui 3 cargas em seu interior, Q1, Q2 e Q3. Há 2 cargas completamente fora da superfície, que a gente pode desenhar aqui fora, Q4 e Q5. E são dados aí no problema os valores dessas cargas. Calcule o fluxo do campo elétrico através da superfície S em Newton metro quadrado por Coulomb usando a lei de Gauss. Então essa daqui é a nossa superfície S, que está representada aí por uma linha, mas a gente
tem que imaginar ela tridimensional, envolvendo as cargas e sendo fechada, tá? Muito bem. Então, qual é o fluxo? A gente vai utilizar a lei de Gauss. Pela lei de Gauss, esse fluxo do campo elétrico é a carga envolvida dividido por ε0. Tá? Então vamos fazer. Qual é a carga envolvida nesse problema aí, pessoal? Vai ser Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, vai ser Q4 e Q5, vai ser Q1 e Q4. Qual vai ser a combinação de cargas que vai estar envolvida por essa superfície? Q1, Q2 e Q3, não é? Isso, exatamente. É tão simples quanto parece. Então, realmente só as cargas que estão no interior da superfície. Então, vai ser Q1 mais Q2 mais Q3, dividido por ε0. Né? Só que Q1, a gente precisa primeiro converter aqui, né, as unidades para Coulomb. Então, Q1 vai ser 6,5 nanocoulombs. Nano é 10 a menos 9. Então, fica 6,5 vezes 10 a menos 9 coulombs. Depois, a segunda carga vai ser menos 4,2 nanocoulombs. Nano é 10 a menos 9. E na Q3, menos 12,2 nanocoulombs. A gente converte para coulomb. Tô achando que eu coloquei o sinal errado aí. Exatamente, Q1, Q2 e Q3, né, coulombs. Então isso vai ficar aqui 6,5 menos 4,2 menos 12,2 vezes 10 a menos 9, né? Essas são as cargas, já botando 10 a menos 9 em evidência, dividido por 8,85 vezes 10 a menos 12. Não botei as unidades porque elas já estão todas compatíveis. Então eu já sei que no final já vai dar a unidade que tem que ser. Mas se vocês quiserem, podem botar coulomb aqui em cima e aqui embaixo botar coulomb quadrado por newton metro quadrado, né? Metro quadrado. Então esse fluxo vai ser, vamos calcular na calculadora aqui rapidinho, que eu acho que eu errei o sinal aí nesse gabarito, era para ser negativo, né? Obviamente é para ser negativo, ali tá errado o sinal. Vem aqui. Certo? Ok. Então fica 6,5 menos 4,2 menos 12,2 acho que o meu gabarito estava errado. Não, ainda falta dividir. Agora dividido por 8,85 dá aproximadamente, né? Aproximadamente menos 1,1864. Aí vem a potência, que vocês têm que ter um cuidadinho também, né? Porque lá em cima está 10 a menos 9, embaixo está 10 a menos 12. Como é que eu junto as duas coisas? Então, como é que eu faço isso? Eu multiplico pelo 10 a menos 9, que já estava lá em cima. Esse 10 a menos 12 sobe para o numerador, trocando o sinal. Então, fica 10 elevado a 12. Tá? Então, vai ficar menos isso aí. E juntando 10 a menos 9 com 10 a 12, dá 10 ao cubo.
porque vai ficar menos 9 mais 12 dá 3, né? E 10 ao cubo é 1000, então multiplicando esse número por 1000, a gente vai obter o resultado, que o fluxo vai ser menos 1118,64 Newton metro quadrado por Coulomb, beleza? Então tá aí um exemplo de como pode cair na prova, que se eu não me engano na lista deve ter alguma coisa parecida. Deixa eu ver se tem alguma coisa parecida na lista de exercícios de vocês. Bom, a gente vai ver uma questão parecida com a questão 4 agora, tá? Então é bom fazer dos dois tipos, né? Bom vocês fazerem um exemplo desse tipo aqui, mas também fazer um exemplo do tipo que a gente vai fazer agora. Ficou alguma dúvida em relação a esse exercício aqui? Ou ficou claro, pessoal? Hã? Creio que ficou claro, professor. Beleza, se tiver alguma questão é só vocês falarem. Agora olha essa questão aqui, que interessante. Na figura abaixo, um próton está a uma distância d sobre 2 do centro de um quadrado de aresta D. Qual é o módulo do fluxo elétrico através do quadrado? A princípio, como é que a gente faz isso, né? Não sei. Mas pense no quadrado como uma das faces de um cubo de aresta D. Então, se a gente fosse calcular diretamente isso, ia ser bem trabalhoso, porque esse fluxo ele seria uma integral sobre essa superfície que é o quadrado, né? Vamos colocar assim, integral sobre o quadrado de E escalar dl, só que aí de E escalar dA. Só que aí tem um problema. A superfície normal, o vetor normal dessa superfície vai estar lá por trás do caderno, por trás do desenho, apontando para baixo assim. Só que o campo elétrico da carga pontual ele vai apontar para cá, vai apontar em cada ponto numa direção diferente. O que significa que essa integral aqui é muito difícil de calcular diretamente. Então, em vez de calcular diretamente esse fluxo, nós vamos utilizar a lei de Gauss. Essa é a justificativa. E a maneira mais fácil de fazer isso é imaginar que, na verdade, esse quadrado ele é, na verdade, só o fundo de um cubo. Que cubo é esse? Esse daqui, ó. Imaginem um cubo. Né? E aqui está a parte de trás, a gente vai fazer tracejado para dizer que está lá atrás, que a gente não está vendo. E lá dentro do cubo, vejam se vocês entendem a minha figura, que ela vai ser muito boa, mas então vamos pensar. Ó, a carga ela está lá no centro do cubo. Isso aqui é um negócio 3D e lá no meio vai ter uma carga que é um próton. Mas vamos chamar essa carga de Q, sendo que Q na verdade é mais a carga elementar, porque essa é a carga do próton, né? É uma carga elementar. Agora, vamos pensar o seguinte. Como essa carga está no centro do cubo, tá? Não sei se é muito talvez simples da minha parte querer usar isso daqui como exemplo, mas é só vocês imaginarem assim, ó, a carga está no centro do cubo. Então, de qualquer maneira que eu gire o cubo aqui, não sei se vocês estão olhando o que eu estou fazendo, mas de qualquer maneira que eu gire o cubo, nada vai mudar, na verdade. Porque como a carga está lá no centro, a distância dela para qualquer face aqui vai ser a mesma. Então, o fluxo de campo para qualquer face não vai depender de como eu giro o cubo. Não sei se está dando para vocês entenderem.
Porque o campo gerado pela carga pontual, ele é simétrico, né? Esse campo gerado pela carga, ele é 1 sobre 4πε0 vezes a carga sobre a distância ao quadrado, se eu considerar a origem estando na própria carga. Então, por esse motivo, não interessa como eu gire o cubo aqui, de qual face dele eu olhe, eu vou estar sempre vendo o mesmo fluxo, tá? Então, o argumento para resolver esse problema é o seguinte, que eu sei que a gente quer calcular o fluxo num quadrado, mas se a gente imaginar um cubo, sendo que esse quadrado é só a tampa aqui debaixo desse cubo, o que vai acontecer é o seguinte, que o fluxo de campo E através do cubo de aresta D. Por que aresta? Porque como é um cubo, né, a medida desse comprimento entre dois vértices aqui é chamado de aresta. Se fosse só um quadrado, seria chamado de lado. Mas como é um cubo, essa distância entre dois vértices é chamada de aresta. Tá? Então a aresta desse cubo é D. E o fluxo através do cubo de aresta D é simétrico, né? Ele é dado por uma lei de Gauss. Então o fluxo através desse cubo vai ser igual a carga envolvida pelo cubo dividido por ε0, porque o cubo agora é uma superfície fechada, certo? Só que devido à simetria do campo elétrico, a simetria do problema, na verdade, porque a carga está bem no centro do cubo. Então, devido à simetria do problema e do campo gerado pela carga pontual, né, desse campo E gerado pela carga pontual, nós podemos dizer que o fluxo através de cada uma das faces do cubo vai ser a mesma. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Porque o fluxo ele vai ser medido em cada face do cubo. Quando a gente junta tudo, isso dá o fluxo através do cubo. Então o fluxo através do cubo é esse φ bem aqui. Só que devido à simetria do problema e do campo E, o fluxo através de cada face ou melhor, através de cada uma das 6 faces, porque o cubo vai ter 6 faces, né, é o mesmo, certo? Então, o fluxo através de um quadrado, que nós poderíamos chamar assim de φQ, podemos chamar assim φQ, que é o fluxo através de um quadrado, através de uma face do cubo, que é igual a um quadrado, né? Esse fluxo vai ser igual exatamente, vai ser igual em cada face. Vocês estão entendendo aonde isso vai chegar? Então isso significa que o fluxo através do cubo, que nós chamamos de φ, ele vai ser igual a 6 vezes o fluxo através de cada face do quadrado, que eu chamei de φQ. E o que o problema pede é esse fluxo através do quadrado. Então o fluxo através do quadrado vai ser 1/6 do fluxo através do cubo, que é o objeto tridimensional. Deu para entender esse argumento aí, pessoal? Deu? Ok. Então, feito isso daqui, onde é que nós vamos aplicar a lei de Gauss? No fluxo do quadrado ou no fluxo do cubo? O que vocês acham? Do cubo, né, professor? Tem que ser ele porque ele é uma superfície fechada. Então é bem aqui que nós vamos aplicar a lei de Gauss.
aqui. Então, aplicando a lei de Gauss direto, o fluxo através do quadrado, que é o que o problema pede, vai ser 1/6 vezes a carga envolvida dividido por ε0. E nesse caso a carga envolvida é um próton, porque o problema disse isso. Se a gente tivesse uma outra situação e fosse uma outra carga, aí a gente teria que substituir outra carga. Mas nesse caso aqui é o próton, então é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga elementar do próton. Isso daqui é uma carga que é igual a mais uma carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a carga elétrica do próton. Dividido por 6, aqui desse argumento que a gente usou, vezes o ε0, que é 8,85 vezes 10 a menos 19. Alguma unidade aí. Tá? E aí vocês resolvem isso aqui. Vai cancelar aqui e aqui, né? Aliás, não vai não, eu que escrevi errado. Aqui é menos 12. Tá? Então vocês resolvem isso daí e obtêm o resultado que vai ser em Newton metro quadrado por Coulomb. Tá? Vocês completam isso aqui. E tem uma questão muito parecida com essa na lista, uma questão de adaptar só. Ok? Então, ficou alguma dúvida em relação a esse problema aí? Pois é, se fosse outra distância, aí ia quebrar toda essa simetria aí do problema, né? Na verdade, eu acho que o problema seria se ele não tivesse em cima do centro do quadrado. Aí sim, realmente ia ficar bem complicado. Porque eu acho que se fosse outra distância que não fosse a metade, a gente poderia montar um paralelepípedo assim. Né? E aí a gente colocaria a carga bem aqui, ó. Vamos supor que aqui fosse D e aqui fosse, sei lá, 20 vezes essa distância, né? Então não vai ser igual. Mas o fluxo nas laterais vai ser 0. Então nesse caso daria para calcular, porque o fluxo através da caixa inteira, ele seria 2 vezes o fluxo em cada face de cima, né? Sendo essa daqui uma face superior e embaixo uma face inferior. Porque o fluxo nas laterais... Não, eu tô falando merda. Esquece tudo que eu falei. Esquece. Você que falou aí no chat tem razão. Se fosse outra distância ia ficar complicado. Esse é o problema também da lei de Gauss. Ela só serve quando tem muita simetria. Bom. Ok, então... Alguma dúvida, pessoal, em relação a esse exemplo? Ou a gente pode prosseguir aqui? Tá? Se tiver alguma dúvida é só falar. Pronto, já esperei 3 segundos, então sinto muito se você é tímido ou tímida, eu vou continuar aqui. Tá? Tô brincando, a qualquer momento vocês podem me interromper aí. Ok, então nós vamos entrar agora numa outra discussão, que é a discussão sobre energia, certo? Então, uma grande diferença entre o que a gente vai falar aqui e o que a gente tem falado até agora é que o campo elétrico ele é um vetor, né? E quando a gente fala de energia, a energia ela é um escalar, é um número. E para a gente entender melhor, começar entendendo melhor o que é energia, primeiro a gente fala sobre o que é trabalho. Tá? Então, o trabalho geralmente é representado pela letra W, porque vem do inglês, né, que é work, e esses livros eles são importados, aí a gente acabou se acostumando a chamar o trabalho de W. Então, se for uma força constante aqui atuando numa partícula aqui de massa m, uma força constante vetorial, e essa partícula ela se move de um deslocamento vetorial d, mesmo que essa força ela seja oblíqua assim,
o trabalho vai ser igual a força, produto escalar com o deslocamento. Eu não falei ainda sobre o produto escalar, mas basicamente o produto escalar ele é calculado como sendo o módulo da força, o módulo do outro vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então bem aqui vai formar um ângulo θ, e é assim que a gente calcula o produto escalar. Tá? A unidade de trabalho, como ela é uma forma de energia, a unidade é o joule. Porque o joule é o newton vezes metro. O newton que vem da força e o metro que vem da distância. Então quando a gente multiplica isso, dá 1 joule, que é a unidade no SI de energia e de trabalho também. Agora, se o deslocamento for infinitesimal, o trabalho vai ser infinitesimal também. O que eu quero dizer? Que se agora o deslocamento é uma curva, a gente pode separar essa curva em pequenos pedaços, e em cada pequeno pedaço desse aí, a gente vai ter um micro deslocamento. Deixa eu só fazer direito. Então a gente pode separar em pequenos pedaços aqui, e em cada pedaço desse vai ter um micro deslocamento aqui, um deslocamento infinitesimal que nós vamos chamar de dl, e nesse deslocamento infinitesimal a força vai estar atuando em alguma direção aqui que a gente não sabe qual é, a gente desenha em qualquer uma, né? Nesse ponto aí. Então esse trabalho vai ser também infinitesimal, e ele vai ser igual ao produto escalar entre essa força e esse deslocamento infinitesimal, certo? Agora, e o trabalho na trajetória inteira, daqui até aqui? Bom, isso daqui seria um elemento de trabalho, um trabalho infinitesimal. Se for ao longo de um caminho, nós podemos chamar esse caminho de C. Esse caminho aqui a gente pode chamar de C. E aí a gente vai ter o trabalho ao longo de todo o caminho C, vai ser uma integral de linha, como a gente fala, que é a integral desse f escalar dl aí. Tá? Então esse seria o trabalho ao longo de todo o caminho C. Ok? Então essa é a definição mais geral de trabalho que a gente tem para nossa discussão presente. Que também continua sendo uma forma de energia e também continua sendo medida em joules. Tá? Agora, se a gente olhar mais de perto essa nossa definição, a gente vê que tem uma relação muito grande de sinal aí, que é o seguinte, né? A força e o deslocamento, elas são vetores. São vetores. Então, quando a força e o deslocamento formarem um ângulo menor que 90 graus, esse produto escalar, nesse produto escalar aparece aqui esse cosseno, certo? Então, se o ângulo for menor que 90 graus, esse cosseno vai ser positivo. Tá? Sendo esse cosseno positivo, significa que o trabalho é positivo. Deu para entender? Vou repetir aqui. Se a força e o deslocamento formarem um ângulo θ aqui, que for menor que 90 graus, o cosseno desse ângulo vai ser positivo. Porque vai estar lá no primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, né? Vai ser positivo. Isso significa então que o próprio trabalho vai ser positivo, porque o trabalho é esse produto escalar onde aparece o cosseno. Resumindo a história. O que significa isso fisicamente? Significa que enquanto o ângulo entre a força, que é o que está impulsionando o movimento, e o deslocamento, que é o movimento em si, enquanto essa força ela estiver formando um ângulo menor que um ângulo reto, ela vai estar ajudando no movimento. Porque ela vai estar produzindo um trabalho positivo.
ela vai estar impulsionando o movimento. Agora, se a força passa a atuar numa direção oposta ao movimento, ou seja, qualquer ângulo entre 90 e 180, o 90 estaria bem aqui. Esse aqui seria o 90 graus. Então, qualquer ângulo maior que 90 vai estar atuando contra o movimento. Matematicamente, isso é representado pelo fato de que agora o cosseno desse ângulo vai ser negativo. Sendo esse cosseno negativo, o próprio trabalho vai ser agora negativo. Certo? Então isso significa que uma força atuando contra o movimento realiza um trabalho negativo sobre a partícula. Agora que vem uma coisa muito interessante. O trabalho realizado sobre um objeto é uma energia cedida ao objeto, tá? Então, se uma força, no primeiro caso aí de cima, rosa, se a força ela está ajudando no movimento, o trabalho vai ser positivo e esse trabalho é uma energia que a partícula está ganhando. Então, quando a força está atuando na mesma direção do movimento, ela está cedendo energia para o movimento, basicamente. Energia cinética. Então, quando a gente aplica uma força, a tendência é a velocidade aumentar, resumindo a história. E isso é medido por essa transferência de energia do trabalho para a energia cinética. E no caso de baixo, a força atuando contra o movimento vai retirar energia porque vai realizar um trabalho negativo sobre a partícula. Certo? E significa que a velocidade vai diminuir. Então isso nos dá uma indicação de que existe uma relação entre o trabalho e a energia que nós vamos explorar daqui a pouco. Vamos antes disso só imaginar aqui uma situação. Deixa eu só apagar aqui, que está um pouquinho confuso. Vamos imaginar só uma situação aqui, ó. Agora imagina que essa partícula não é uma partícula qualquer, mas é uma carga elétrica, uma partícula carregada, tá? E essa partícula ela está passando por uma trajetória aqui, ela está se movendo no espaço. A gente não sabe muito bem como, mas ela está. Vamos supor que seja assim. Se sobre essa partícula atuar uma força elétrica, que é, portanto, carga vezes campo, né? Porque foi assim que a gente definiu o campo. Se atuar uma força desse tipo, essa força vai realizar um trabalho, né? E esse trabalho, nós vimos que é essa integral aqui do caminho, desde o ponto inicial aqui até o ponto final, né? Então vai ser essa integral ao longo desse caminho, nós vamos chamar de C, que é a trajetória. Então vai ser a integral ao longo do caminho da força produto escalar com o deslocamento dl. Só que a força ela é carga vezes campo, então a gente pode expressar o trabalho como sendo a integral de carga vezes campo produto escalar com dl. Então a gente pode tirar essa carga do produto escalar, porque essa é uma propriedade do produto escalar, permite isso, né, já que a carga não é um vetor. E também pode sair da integral por ser uma constante. Então o trabalho na verdade vai ser, fazendo um passo de cada vez, vai ser isso aqui. E ele pode sair da integral porque é constante, então fica em Q vezes a integral de C vezes E escalar dl. Então vejam que o que realmente importa aqui, na verdade não é nem a integral de caminho da força, e sim a integral de caminho do campo elétrico, certo? Então o trabalho realizado sobre uma partícula carregada vai depender dessa integral do campo elétrico aí. E tudo que a gente precisa depois é multiplicar pela carga. Então agora imaginem que a gente quer saber uma medida aqui ao longo do espaço, né, do trabalho que seria realizado sobre um certo caminho, só que agora a gente não tem mais a partícula. Bom dia.
Então, se a gente fosse medir o trabalho por unidade de carga, ou seja, passar essa carga dividindo, esse trabalho por unidade de carga seria a integral do campo elétrico. E isso daqui é o que nós vamos ver depois, que é o oposto do potencial. Nós vamos conversar daqui a pouco. Bom, antes disso vamos ver 3 situações em que o trabalho pode ser nulo. O trabalho ele pode ser nulo quando não existe deslocamento. Por quê? Porque se o trabalho é força vezes deslocamento, se o deslocamento é zero, significa que o trabalho vai ser zero também. Então isso significa que, fisicamente falando, se você está segurando um peso, está muito pesado, mas o peso não se mexe, você não está realizando o trabalho, certo? Então, mesmo que isso seja um trabalho no sentido social, né, psicológico, não é um trabalho no sentido físico, porque não está produzindo deslocamento, certo? O trabalho acontece fisicamente quando você tira, por exemplo, o peso do chão e levanta. Aí você realizou o trabalho, mas fisicamente não está realizando o trabalho quando deixa ele parado. Não está cedendo energia para ele nem retirando. Então o trabalho vai ser zero. O trabalho também é zero quando a força é nula. Tá? O trabalho é força vezes deslocamento. Então, assim como se o DL for zero vai dar zero, se o F for zero também vai dar zero, né? O trabalho é zero. E quando é que isso acontece? Acontece, por exemplo, no espaço sideral, longe de qualquer objeto, longe o suficiente para desprezar a gravidade de qualquer coisa, né? Perdido no espaço. O trabalho vai ser zero, que não vai ter força nenhuma atuando sobre a partícula. E também no equilíbrio mecânico, o trabalho total é zero. Então, por exemplo, se você está... Quando a gente está parado aqui, ou mesmo que esteja em velocidade constante, né? Deslizando, por exemplo, mas aí a força normal, o peso, a força motriz aqui e o atrito, se a soma de tudo isso é zero, isso é uma situação de equilíbrio mecânico. Então é tipo deslizando no chão com velocidade constante, o trabalho total também vai ser zero. Ainda que a gente possa calcular o trabalho da força motora, que é a F, e o trabalho da força de atrito. E aí os dois vão ser iguais em sentidos opostos e vão se somar e vão dar zero. Então, ainda que cada uma isoladamente realize trabalho, a resultante não. Outra situação em que o trabalho pode dar zero é quando a força e o deslocamento são perpendiculares. Um exemplo disso é a força centrípeta que acontece no movimento circular. Então, se tiver uma partícula se movendo assim, a velocidade é sempre tangente à trajetória e a força ela pode ser de repulsão ou de atração. Eu desenhei de atração aqui, mas né, nesse caso, para ser circular tem que ser força de atração, é verdade. E isso vai ser uma força centrípeta. Então a força centrípeta não realiza trabalho. Por quê? Porque o produto escalar entre ela e o deslocamento, que vai ter a mesma direção da velocidade, né? O deslocamento é paralelo à velocidade, eles vão formar um ângulo de 90 graus aqui. A força e o deslocamento formam um ângulo de 90 graus. Então o trabalho ele fica o módulo da força centrípeta vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 90 graus. E agora é esse cosseno que dá zero. Tá? Então, nessas 3 situações aí, o trabalho ele é zero. Se não tem deslocamento, se não tem força, ou se tem os dois, mas eles são perpendiculares, que é o caso, por exemplo, do movimento circular, mantido por uma força centrípeta. Certo, pessoal? Então, são observações aí. Bom, como a gente comentou ainda agora, existe uma conexão direta entre o trabalho realizado por uma força e a energia cinética
da partícula que se move. A gente comentou isso bem aqui, né? Agora, uma relação mais precisa entre esses dois conceitos é dada por isso daqui, que é o teorema trabalho-energia cinética. Então, se uma partícula ela se move, seguindo esse desenho que eu fiz aqui, de uma posição inicial até uma posição final, lá no início ela vai ter uma velocidade inicial, VI. No final vai ter uma velocidade final, VF. Tá? O que esse teorema diz é que o trabalho realizado pela força para levar a partícula da posição inicial para a final é igual à variação de energia cinética dessa mesma partícula nesse tempo. Então esse trabalho vai ser igual à variação de energia cinética. Para quem não lembra, a energia cinética é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Então o que esse teorema diz é que o trabalho é igual à energia cinética final menos a inicial, ou seja, metade da massa vezes a velocidade final ao quadrado menos metade da massa velocidade inicial ao quadrado. E isso daqui é um passo intermediário para a gente definir o que é energia potencial e chegar finalmente no potencial elétrico. E a ideia é a seguinte: nos casos de maior interesse, para contrabalancear a variação de energia cinética, introduzimos a energia potencial. Quando eu digo de maior interesse, são os casos em que existe conservação da energia. Bom, essa energia potencial ela está associada à possibilidade do movimento. E a origem dessa ideia é muito antiga, na verdade, vem de Aristóteles, da física de Aristóteles, que ele tinha a ideia de, não só da física, mas de outros aspectos dentro do pensamento dele, que ele tinha sobre a ideia de potencial. Que para ele uma coisa ela só se torna aquilo que ela já tinha o potencial de se tornar. Então, ainda que com muitas adaptações, a gente importa essa ideia para cá no sentido de que quando um objeto, por exemplo, quando a gente joga um objeto para cima, quando ele chega lá no topo da trajetória antes dele cair, ele tem uma energia potencial, né, que é a possibilidade dele se mover para baixo de novo, matematicamente. Então essa energia potencial vai se convertendo em energia cinética à medida que ele cai, e quando ele chega no solo, acaba toda a energia potencial dele. Então essa ideia ela é introduzida para contrabalancear a energia cinética. Ela é construída para isso, e então como ela é construída para isso, automaticamente vai ter uma transformação da energia potencial em cinética e vice-versa, o que vai levar por sua vez à conservação da energia, né? Então nós temos aqui uma energia K, que é uma energia cinética. Temos uma energia U, que é a energia potencial. E temos a energia mecânica, que é uma energia E, que é igual à energia cinética mais a potencial. Tá? Vamos chamar de M, energia mecânica, certo? E a maneira mais simples de tornar real essa ideia é relacioná-la com o trabalho realizado pela força. Tá? Então, relacionando com o trabalho, como o trabalho pelo que nós vimos, né? Ele é dado por essa integral. Para que essa integral não dependa do caminho, basta que a força ela possa ser escrita como sendo um gradiente ou menos um gradiente de uma função escalar. Tá? Então, por que a gente está falando isso? Porque nós vimos pelo teorema do trabalho e energia cinética que essa energia, essa integral do trabalho não depende do caminho. Como foi que nós vimos isso? Nós vimos isso porque isso deu simplesmente energia cinética final menos inicial. Então ela só depende do ponto inicial e do ponto final, não depende do caminho, pode ser qualquer caminho. O trabalho vai dar o mesmo. Justamente porque ele vai ser energia cinética aqui do fim, menos energia cinética do início. E aí, matematicamente falando, quando isso acontece, existe uma função U
tal que a força é menos o gradiente dela. E essa função U é justamente o que nós vamos entender como energia potencial. Tá? Então primeiro a gente introduz a energia potencial dessa maneira indireta, depois a gente diz uma fórmula para calcular essa energia. Né? Então se determinarmos uma função U que satisfaça isso, automaticamente a energia vai ser conservada. Por quê? Porque se a gente determinar uma função que satisfaça isso daí, olha só o que vai acontecer. Se a força for menos o gradiente do potencial, então o trabalho vai ser a integral de menos o gradiente do potencial escalar dl vezes o ponto inicial ao final, né? Só que isso é menos a integral do gradiente escalar dl, e aí tem um teorema lá de matemática, lá do cálculo, que afirma que isso é igual a essa função u, com o menos lá de fora, essa função u final, menos o valor dessa função u inicial. Isso aqui é um teorema de cálculo. Tem, por exemplo, no Guidorizzi volume 3, se eu não me engano. Então, por esse teorema de cálculo, a gente vê que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Então, basta isso aqui. Se aquela integral não depende do caminho, então existe uma função u que satisfaz essa relação de gradiente, e automaticamente ela implica que o trabalho é menos a variação de energia potencial. E daí segue a conservação da energia. Por quê? Porque se a gente substitui isso daqui, né, que o trabalho é isso que nós acabamos de ver, mas por outro lado o trabalho também é a variação da energia cinética, pelo teorema do trabalho e energia cinética, né? Então a gente obtém essa igualdade entre os dois. E trabalhando com essa igualdade aqui, a gente vê na verdade que U inicial mais K inicial, ou seja, energia potencial inicial mais energia cinética inicial, vai ser igual a essa mesma grandeza no fim. Energia potencial final mais energia cinética final. Resumindo, se a gente der um nome para essa soma aqui, se a gente chamar isso de energia mecânica, significa que a energia mecânica no início, que é essa soma, vai ser igual à energia mecânica do fim, que é essa soma aqui. Ou seja, a energia mecânica é conservada. Tá? Resumindo os últimos 5 minutos. Se uma força desse tipo acontece aqui, se existe uma força que é menos o gradiente de outra função, então essa função é uma energia potencial e essa força é conservativa, porque ela garante a conservação da energia, que é essa relação aqui. Essa relação é a conservação da energia, porque ela diz que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Certo, pessoal? Então nós vamos importar isso daqui, que na verdade é lá de Física 1. E nós vamos importar essa ideia para o nosso caso aqui. Após alguns cálculos que eu não vou mostrar e algumas considerações sobre o potencial se anular no infinito, sobre a energia potencial se anular no infinito, que eu ainda não disse o que é o potencial, né? Sobre a energia potencial se anular no infinito, chegamos a essa definição aqui. Tá? Então, considerando que esse potencial se anule no infinito, que é um detalhe que eu não vou poder entrar aqui nessa aula, nós chegamos a essa definição aqui de amarelo. Tá? Essa daqui é a nossa definição geral de energia potencial elétrica. Tá? Então, resumindo tudo que a gente falou sobre energia até agora, a energia potencial elétrica associada a uma carga se movendo num campo E vai ser igual a menos o valor dessa carga vezes a integral do infinito até a posição onde a carga se encontra agora, tá? Do produto escalar entre o campo e o deslocamento infinitesimal. Essa é a energia potencial.
tá? E aí nós simplificamos isso introduzindo o conceito de potencial elétrico, que é o que a gente mede na tomada. É a diferença do potencial entre um terminal e outro. Perdão, da tomada, né? Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente passa essa carga aqui da fórmula dividindo. Quando a gente passa essa carga da fórmula dividindo, significa que a gente passa a não precisar mais dessa carga teste se movendo no espaço. E aí a gente é capaz de dizer qual é a energia por unidade de carga associada a um campo elétrico. Então, se tiver uma fonte aqui gerando um campo, a gente consegue medir a energia desse campo por unidade de carga. E essa energia por unidade de carga é justamente o potencial elétrico. Então isso é uma energia potencial elétrica por unidade de carga. Como é que eu sei disso? Porque ela foi definida assim através dessa expressão. Ok? Então, só para ter a definição mais geral possível, a gente passa esse Q dividindo aqui embaixo e obtém esse V que está escrito aqui. Tá? Então essa é a fórmula geral para calcular o potencial elétrico. E aí a gente pode aplicar essa fórmula, por exemplo, para uma carga pontual. Então aqui os cálculos, eu não vou cobrar de vocês esse cálculo, por esse motivo eu vou ter que simplesmente deixar aqui. E aí quem de vocês tiver curiosidade pode refazer esse cálculo e ver que vai dar esse resultado bem aqui embaixo, tá? Resumindo esse resultado, o que a gente tem é o seguinte, que se o campo elétrico de uma carga pontual ele é 1 sobre 4π ε0 vezes a carga dividido pela distância vezes o R chapéu, o potencial associado a essa carga, essa mesma situação é 1 sobre 4π ε0 vezes a carga dividido por R. Qual dos dois é mais simples? Né, para vocês. Não precisa nem perguntar, é óbvio que o potencial é mais simples, né? Então o campo e o potencial de uma carga pontual são dados por essas duas expressões aqui. Por que a gente mede o potencial na tomada, resumindo? Porque medir o campo elétrico seria uma medida vetorial que ia depender da distância. Então se a gente imaginar os dois terminais aqui da tomada, vai ter um lado neutro e outro positivo, né? Usando a convenção de sinal que a gente usa. Então o lado positivo vai ter um campo elétrico que vai ter um aspecto assim. E agora imagina se a gente tivesse em vez de um voltímetro, a gente tivesse um campo eletrímetro para poder medir. A gente teria que medir o campo elétrico de um terminal aqui da tomada. Em vez disso, a gente trabalha com o potencial. Por quê? Porque como o potencial só depende da distância aqui, então o potencial nesse ponto, devido à corrente elétrica aqui, vai ser um valor constante. Não vai ser um vetor que vai ter um monte de direções aqui. E aí a gente teria que saber uma direção para poder fazer qualquer cálculo. Em vez disso, a gente trabalha com o potencial. Então bem aqui, por exemplo, pode ter um potencial V igual a zero. E aqui pode ter um potencial igual a 115 volts. É uma pena, mas o potencial é representado pela letra V e a sua unidade também. Também é representado pela letra V, porque a unidade de potencial é o volt. 1V, que é igual a 1 joule dividido por 1 coulomb. Né? Porque se vocês lembrarem, o potencial ele é energia por carga. E energia é medida em joule, né? E carga é medida em coulomb. Então a unidade dele, por esse motivo, é o volt, que é joule por coulomb. Certo, pessoal? Então a partir dessa fórmula da carga pontual,
nós podemos obter uma fórmula para calcular o potencial em várias situações. Né? Só vocês imaginarem aqui que tem um pedacinho de carga dQ, que faz parte de um corpo maior aqui, né? E nós queremos calcular o potencial num ponto. Então nós partimos da fórmula do potencial de uma carga pontual, que é esse aqui, 1 sobre 4πε0 Q sobre R. E aí nós aplicamos essa fórmula para cada pedacinho aqui dessa distribuição de carga. E aí com isso nós vamos obter um pequeno dV, que é devido a uma pequena carga. Integrando isso, nós vamos ter o potencial, ou seja, essa integral bem aqui. Então essa integral ela é o análogo daquilo que a gente estudou para distribuições de carga, para calcular o potencial, tá? E é isso aqui que eu vou pedir para vocês fazerem, esse cálculo aqui lá na questão 7. Vamos estudar apenas o caso linear, mas essa fórmula ela pode ser usada também para um cálculo de uma distribuição superficial ou volumétrica, seguindo essas fórmulas aqui embaixo, tá? Então vamos ver um exemplo que é o potencial gerado pelo fio carregado. Ok. Então como é que eu espero que vocês resolvam aquela questão? Tem uma fórmula aqui. Vou falar mais devagar agora, que é aquilo que a gente vai de fato calcular na lista e na prova. Vai ter uma questão assim na prova também, bem parecida com a da lista. Bem parecida com a questão 7. Já estou adiantando para vocês conseguirem resolver tanto a da lista e da prova, que eu não quero que ninguém... eu quero que vocês, se dependesse de mim, eu queria que todos passassem com excelente. Tá? Ok. Então como é que a gente faz esse cálculo bem aqui? Vamos imaginar um fio de um certo comprimento L, poderia ser 1 metro, 2 metros, 3 metros. Essa barra aqui, ó, que eu estou pintando aqui de vermelho, ela está num eixo X, e nós vamos calcular esse potencial gerado por essa barra num ponto situado perpendicularmente a essa extremidade aqui da barra, tá? Então não é uma situação assim que o ponto está lá em cima da barra, é uma situação assim, a barra está aqui e a gente vai calcular nesse ponto que está bem aqui numa extremidade, um ponto P. E essa aqui é a barra de comprimento L. Deu para entender, pessoal, mais ou menos o que está acontecendo aqui? Ok, vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo agora. Bom, nós vamos pegar essa fórmula, essa daqui é a fórmula de partida, que é uma fórmula geral, e aí nós vamos identificar primeiro uma coisa, que essa distribuição ela é em uma dimensão. Se ela é em uma dimensão, então nós vamos utilizar, como ela é em uma dimensão, nós vamos utilizar uma fórmula para distribuição linear de carga, é o que está escrito bem aqui, ó. Linear significa uma dimensão, superficial, 2 dimensões, volumétrica, 3 dimensões, 3D. Estamos no caso 1D, porque é um fio, ok? Muito bem. Então, como é 1D, nós vamos utilizar a fórmula para o distribuição unidimensional, que é a mesma tanto para o campo elétrico como para o potencial, essa daqui. A densidade de carga é lambda, e ela é igual a dQ sobre, no caso aqui da fórmula, deve estar um dL. E aí nós vamos identificar quem é esse dL. Se for uma coisa reta, se for no eixo X, vai ser um dx. Se for no eixo Y, vai ser um dy. E assim por diante. Vamos fazer um exemplo daqui a pouco em que não vai ser nenhum dos dois, porque vai ser um anel, mas aí eu vou explicar. Ok? Beleza, então aqui nós isolamos esse dq. Isolamos o dq, que ficou lambda dx.
Lambda é a densidade de carga. Estamos supondo que esse lambda é constante nesse exemplo aqui. Ok? Então, o potencial vai ser 1 sobre 4πε0 que vem da fórmula, vezes a integral do dq, que nós vimos agora que é lambda dx, ok? Dividido pelo r, que é a distância. Olha só, tem uma sutileza aqui para vocês perceberem. O rzinho que aparece aqui na fórmula, ele é a distância entre esse elemento de carga dq que está bem aqui, ó, tá? E o ponto P onde a gente vai medir o campo. Essa vai ser a distância r. Então, para de fato calcular essa distância r, nós temos que olhar para esse triângulo aqui que eu redesenhei aqui do lado, né? Em que a hipotenusa vai ser r e os catetos vão ser dzinho e xzinho, ok? Então, para obter esse r, que nem está escrito lá na lista, né? Lá na lista está falando assim, não escreva em termos de rzinho, escreva em termos de z e rzão, que são as letras que aparecem lá. Nesse caso aqui seria, escreva em termos de dzinho e xzinho. Como é que a gente faz isso? Teorema de Pitágoras, bem aqui. Então, o raio ao quadrado vai ser x ao quadrado mais d ao quadrado. Isolando o r, fica essa raiz. Essa raiz a gente vai substituir de volta bem aqui, ó. Então, em vez de r embaixo, fica a raiz quadrada de x ao quadrado mais d ao quadrado. Como esse lambda ele é constante, ele sai da integral, ok? Então, saiu da integral e veio para cá. Agora, por que a integral é de 0 a L? Porque a gente tem que reparar o seguinte, como aqui tem um dx, significa que essa integral é em x. E a gente vai calcular a integral ao longo de todo o tamanho da barra. Se a barra começa aqui no eixo x, em x igual a 0, aqui é x igual a 0, e ela termina em x igual a L, então essa integral ela tem que ser de x igual a 0 até x igual a L, ok? Tá. E aí, sendo o lambda constante, ele sai da integral. E a integral fica desse jeito aqui. Só que essa primitiva ela é tabelada. Lá no final do Halliday, se eu não me engano, tem essa tabela. Ok? Então lá no PDF deve ter também, lá no final. E vocês, se precisarem, consultem essa tabela. E essa tabela diz que essa integral é igual a isso aqui. Ok? Então a gente substitui esse resultado bem aqui e obtém finalmente aí o potencial. Então o potencial ele vai ser... Mas antes disso a gente tem que prestar atenção que é uma integral definida. E isso aqui é só a primitiva. Tá? Então nós temos agora que calcular essa primitiva de 0 a L. Ou seja, tem que calcular isso aqui indo de 0 até L. Ok? Então nós temos que calcular essa integral indo de 0 a L, que vai ser esse logaritmo indo de 0 a L. Que diabo significa isso? Significa que nesse termo aqui eu vou substituir x por L, vou subtrair e vou substituir aqui x igual a 0. Então lá na fórmula, bem aqui estava x, substituir por L. Bem aqui estava x também, substituir por L também. Depois, menos esse mesmo termo, só que substituindo x por 0. Então aqui ficou 0 e aqui ficou 0, onde estava um x. Aqui estava x, eu botei 0. E aqui também, x eu botei 0. Ok? Então calculando isso vai dar o logaritmo desse primeiro termo aí, que não tem mais o que fazer, por isso eu botei só pontinho, pontinho. E esse segundo termo vai dar o logaritmo de 1, que é 0. Então deu só esse primeiro termo bem aqui. Esse primeiro termo é o que está aqui. Certo? Ok. Então o potencial ele deu essa constante que estava fora da integral, vezes o resultado dessa integral que nós calculamos agora, e que deu isso aqui. Então ficou lambda sobre 4πε0 vezes esse logaritmo. Tá? Então esse é o primeiro exemplo de cálculo do potencial elétrico. Vamos ver um outro exemplo agora, que é o potencial gerado por um anel carregado.
E eu vou fazer dois exemplos para vocês do anel carregado, que é parecido com o que está na nossa lista e na nossa prova também vai estar. Tá? Então primeiro vamos ver o primeiro caso aqui. Que é uma densidade linear de carga constante. Tá? Então vamos imaginar aqui um anel carregado que tem um raio R e eu quero calcular o potencial num certo ponto P aqui que está a uma altura Z do centro do anel. Então esse ponto P ele está a uma certa altura Z do centro do anel que tem um raio R. Deixa eu desenhar isso aqui. Rzão. Então lá no problema está dizendo assim: escreva em termos de Z e R e não em termos de Rzinho. Por quê? Porque o Rzinho vai ser essa distância bem aqui entre as cargas e o ponto onde eu vou calcular o campo. Né? Bem aqui vai ter um elemento de carga que a gente vai passear com ele aqui ao longo de todo o anel do carregado. Né? Então a gente pega a fórmula geral é essa aqui. Aí a gente vai particularizar para uma dimensão. Então o lambda agora ele vai ser um dq sobre dl, que significa que o dq vai ser lambda vezes dl. Só que a gente tem que levar em consideração que, como é um anel, esse dl é um comprimento do anel pequeno aqui. Só que isso é um comprimento de arco. Então esse pedaço dl aqui, ele vai ser igual ao raio do anel vezes o dθ. Tá? Então na verdade a gente vai ter como consequência disso aqui, que na verdade o dq ele vai ser lambda vezes r vezes dθ. Ok? E é isso que a gente vai substituir na fórmula geral. E também vamos substituir o que vem desse triângulo aqui. Que desse triângulo a gente obtém o seguinte, que aqui vai ser Z, um ângulo reto, R e aqui o Rzinho. Então aplicando o teorema de Pitágoras, Rzinho ao quadrado é igual a Z ao quadrado mais R ao quadrado. Ou seja, o Rzinho é raiz de Z2 mais R2. Então nós vamos substituir essas duas coisas, o dq dado por isso, o r dado por isso. Para o exemplo de vocês, isso não vai mudar, só o que vai mudar é o lambda. Tá? Então para o exemplo da lista e da prova vai ser esse mesmo rzinho e esse mesmo dq aqui. Já estou falando, dando mais dica do que eu devia. Então o potencial vai ficar 1 sobre 4πε0 vezes a integral de lambda r dθ sobre raiz de r ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? Então isso daqui é o potencial do anel. Potencial gerado pelo anel carregado. É o que está escrito aí em cima. Já está escrito, então não vou escrever de novo. É isso aqui. Ok? Aí o que a gente precisa fazer aqui? Precisa primeiro identificar o seguinte. O anel está inteiro. Né? Se o anel está inteiro, então esse ângulo θ ele vai variar. Aqui xy, vamos supor. Esse ângulo θ ele mede isso aqui. Então ele vai começar bem aqui. A gente vai integrar tudinho até chegar aqui de novo. Isso significa que no início θ é igual a 0 e depois que a gente deu a volta inteira, θ é igual a 2π. Então para integrar no anel inteiro,
é uma integral de 0 até 2π de alguma coisa lá vezes o dθ, né? Agora, se for metade do anel, aí vai ser uma integral só de 0 até π, que é metade do anel. Então vai ser uma integral de 0 a π de alguma coisa dθ, certo? Bom, no exemplo que nós estamos calculando aqui vai ser de 0 até 2π, porque vai ser o anel inteiro, certo? Todo o anel. No exemplo da lista é só metade, tá? Então prestem atenção nessa diferença. Depois, ok, então levando isso em consideração, o potencial vai ser então 1 sobre 4πε0. Aí a gente presta atenção no seguinte: como lambda é constante, r é constante e z também, a única variável é o θ, então isso é na verdade lambda r sobre raiz de r2 mais z2 vezes a integral de dθ de 0 a 2π. Ok? E essa integral de dθ de 0 a 2π é simplesmente 2π. Então isso dá 1 sobre 4πε0 lambda r sobre raiz de r2 mais z2 vezes 2π. Então, juntando tudo e cancelando esse 2π com 4π, fica um potencial que depende de z, como a gente queria, que é igual a lambda r em cima, e embaixo 2ε0 raiz de r2 mais z2. Deixa eu ver só se está certo. Está certo. Certo? Esse é o resultado aqui. Agora vamos ver um exemplo mais parecido com o que está na lista de exercícios. E aí a gente acaba, tá bom? Desculpem aí pelo passar um pouquinho do horário, tá? Mas vamos ver aqui o segundo caso, que é um lambda variável, ou seja, uma densidade de carga variável, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o lambda ele é uma função do ângulo θ, que é igual a lambda zero seno de θ sobre 3. Como é que a gente faz isso? Nós partimos daqui, né, de que o V é 1 sobre 4πε0 vezes a integral de lambda r dθ dividido por essa raiz aqui. Na verdade, nós partimos do início, que é esse, dq sobre r. E aí, os passos intermediários vocês fazem, porque é só repetir isso aqui, né? Tem que justificar lá na lista, tem que recolocar essa justificativa aqui de como chegar nessa fórmula que nós vamos estar utilizando. Então, após alguns passos, a gente chega aqui, 1 sobre 4πε0, integral de lambda r dθ sobre raiz de z2 mais r2 só que agora a integral, se for no anel inteiro, ela é de 0 a 2π. E eu estou avisando vocês que lá na lista é metade do anel, então na lista é de 0 a π. Tá? Já estou dando essa dica. Aqui é de 0 a 2π, lá é de 0 a π. E a gente substitui o lambda. Agora esse r e essa fração aqui, elas podem sair, mas agora o lambda não pode sair, porque ele não é constante. Então fica desse jeito aqui, vezes a integral de 0 a 2π do lambda dθ. E agora a gente substitui o lambda aqui. Então fica lambda zero seno de θ sobre 3 dθ. Tá? Então isso vai ficar lambda zero r dividido por 4π
ε0 vezes essa raiz, tá? Vezes a integral de 0 a 2π do seno de θ sobre 3 dθ. Então agora vocês têm que saber resolver essa integral aí. Como é que a gente resolve essa integral? A gente tem que resolver a integral de 0 a 2π do seno de θ sobre 3 dθ. Então nós temos que primeiro achar uma primitiva, que é isso aqui. A primitiva vai ser menos cosseno de θ sobre 3 vezes 3. Por quê? Porque quando a gente derivar essa função, a gente volta para lá. E quem não tem essa adivinhação, pode chamar assim, u igual a θ sobre 3, então du é igual a dθ sobre 3, que significa que dθ é igual a 3 vezes du, e substituir lá na integral. Então fica a integral do seno de u, vezes o dθ, que é 3du, então fica 3 integral do seno de u du. Integral do seno é menos cosseno, é tabelado, então fica menos 3 cosseno de u. Substituindo o u, fica menos 3 cosseno de θ sobre 3. Beleza? Então essa integral a gente faz aqui. Agora a gente tem que calcular essa integral de 0 a 2π. Então isso vai ser menos 3 cosseno de θ sobre 3 variando de 0 a 2π. Então a gente bota o menos 3 em evidência e fica cosseno de 2π sobre 3 menos cosseno de 0 sobre 3, que é o cosseno de 0, que é 1. Então fica menos 3. O cosseno de 2π sobre 3 vocês podem calcular aqui no Wolfram Alpha, ou então podem usar a calculadora. Não sei se vocês conhecem esse site aqui. Tá? O Wolfram Alpha acho que eu já mostrei para vocês e deixei um link. Então a gente pode vir aqui calcular o sino de 2π, a gente pode escrever o π sobre 3. Não sei se ele vai entender que está em radiano. Eu acho que ele entendeu sim. Né? Em grau é 120 graus, em radiano é 2π sobre 3 e o resultado é raiz de 3 sobre 2, tá? Vocês podem vir aqui nesse site, Wolfram Alpha, que ele faz esses cálculos para vocês. Ok? Então a gente já está concluindo. Aqui vai ficar então raiz de 3 sobre 2, que é esse cosseno, e o cosseno de 0, que é 1. Mas você não calculou o seno lá, professor? Você não calculou o seno? É verdade, né? Fiz besteira, né? É o cosseno, então o cosseno vai dar meio, na verdade. Menos meio. Eu fiz errado. Obrigado pelo aviso. Então aqui não é seno que a gente tinha que calcular, é cosseno. E o cosseno de 2π sobre 3 dá menos meio, tá? Então a gente substitui o cosseno por menos meio. E então isso vai ficar menos meio menos 1. Dá menos 3 meios, né? Vezes menos 3 vai dar 9 sobre 2. Então, finalmente, substituindo essa integral aqui de volta, a gente tem o resultado. Ó. Então, voltando para essa fórmula aqui, o potencial vai ser lambda 0, que é constante, vezes R, sobre 4π ε0 raiz disso aqui, vezes essa integral, né? Era assim que estava, né? E aí essa integral deu 9 sobre 2. Nós calculamos essa integral aqui. E ela deu 9 sobre 2. Calculamos nesse slide aqui.
Então, substituindo, vai ficar desse jeito. Em cima vai ficar 9, então fica 9 lambda 0R. E embaixo eu multiplico esse 2 pelo 4, fica 8π. Tá? Então, a sétima questão da lista lá, e vai ter uma questão na prova bem parecida, é desse jeito aqui que faz. Se fosse meio anel, é só mudar os limites de integração. Então, no anel inteiro, é uma integral de 0 a 2π. Meio anel é uma integral de 0 a π. Se fosse só um quarto de anel, assim, ó, que nem tem lá no Halliday, assim, aí seria uma integral de 0 até π sobre 2. E assim por diante, certo, pessoal? Então fica aí essas dicas. Já passei 10 minutos do horário aí, desculpem, mas eu precisava concluir para deixar para vocês aqui essa resolução que vai servir para lista e para prova. E assim a gente conclui esse capítulo de potencial. Tinha muito mais coisa para falar, mas infelizmente a gente vai ter que cortar, porque a carga horária da disciplina é meio apertada. Beleza, pessoal? Alguma questão em relação a isso que a Beleza, gente professor. discutiu aqui? Eu sei que é até injusto perguntar isso, né? Porque eu falei tanta coisa, então deve ter um monte de dúvidas, mas alguma coisa que a gente possa discutir agora? Bom, não, então eu peço que vocês deem uma revisada aí. E se surgir qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês aí, tá? É lá no grupo ou no individualmente.